Imaginar. Um quarto escuro. O ar é denso, quase pesado, como se cada respiração exigisse esforço. No centro, uma vela simples. Sua chama dança, frágil, pronta para se apagar ao menor sopro. E ainda assim, é essa pequena luz que rasga a escuridão, que desenha os contornos de um espaço misterioso, quase sagrado. Neste círculo de luz, uma silhueta se destaca. Um espírito. Não qualquer um. Um espírito que se recusa a escolher o caminho mais fácil. Um espírito que não se deixa hipnotizar pelas evidências do mundo, nem domesticar pelos dogmas que tranquilizam as multidões. É um espírito inquieto, ardente, faminto de verdade, mesmo que esta verdade devore a carne e dilacere as certezas. Nietzsche escreveu: o homem livre é um guerreiro. E este guerreiro não impunha espada ou escudo. Ele impunha uma arma muito mais formidável, seu pensamento. Mas pergunte a si mesmo. Dedo indicador apontando para a direita, o que é um espírito livre, senão um fogo que consome tudo o que é falso? Dedo indicador apontando para a direita, o que é uma mente forte, senão um olhar que ousa suportar o insuportável? Olhe ao seu redor. A maioria vive em prisões invisíveis. Eles seguem os caminhos traçados por outros, obedecem a vozes que não são as suas e se convencem de que isso é liberdade. Mas no fundo, eles sabem. Eles sabem que seus pensamentos não são realmente seus. Que seus sonhos sejam formatados. Que seus desejos eram ditados por uma sociedade que prefere indivíduos dóceis a pensadores indomáveis. E é aí que tudo começa. Nesta recusa. Nesta rebelião silenciosa. Naquele momento em que um ser humano diz não. Não às ilusões. Não às mentiras confortáveis. Não às verdades pré-mastigadas. Um espírito forte nasce do estrondo dessa recusa. Ele nasce nas sombras, diante desta vela frágil que treme mas não se apaga. Porque até a menor chama, quando se acende, pode se tornar um fogo que reduz falsas certezas a cinzas. Dedo indicador apontando para a direita, mas então, como você constrói uma mente tão forte, que ela se torna formidável? Dedo indicador apontando para a direita, como podemos forjar um pensamento que não apenas existe, mas também perturba, ilumina e liberta? Imagine um mundo onde suas palavras abalariam as certezas dos outros. Um mundo onde sua mera presença inspira respeito, não pela força física, mas pela clareza da sua visão. Um mundo onde suas ideias são como relâmpagos, capazes de atravessar a noite mais escura. É o que Nietzsche chamou de Übermensch, o super-homem. Não um ser superior por dominação, mas por poder interior. Um ser que se forja como alguém forja uma lâmina no fogo. Um ser que, na solidão e na dor, constrói um espírito tão forte que nada nem ninguém pode dobrá-lo. Mas pergunte-se novamente. Dedo indicador apontando para a direita, você está pronto para suportar a solidão que esse caminho impõe? Dedo indicador apontando para a direita, você está pronto para ser incompreendido, rejeitado, acusado de loucura, simplesmente porque você ousa ver o que os outros se recusam a olhar. Porque é preciso dizer, uma mente forte não tranquiliza. Ele é perturbador. Ele intimida. Ele destaca o que outros preferem deixar nas sombras. Uma mente forte é como um espelho erguido para o mundo, cada um vê suas próprias correntes, e muitos preferem desviar o olhar. O quarto ainda está escuro. A vela tremula, must resist. E nessa frágil dança de luz, você começa a entender. Você não está aqui para permanecer como espectador. Você é chamado. Chamados a cruzar o limiar, a entrar naquele território interior onde o pensamento se torna uma arma e onde cada ideia é um campo de batalha. Porque Nietzsche não estava falando para a multidão. Ele estava falando com o indivíduo. Aquele que ousa se levantar contra as massas. Para aqueles que entendem que a verdadeira liberdade não é dada, mas conquistada. Conquistada ao custo de uma luta interna, às vezes sangrenta, sempre exigente. Então, mais uma vez, eu pergunto a vocês. Dedo indicador apontando para a direita, como construir uma mente tão forte que aterrorize? Dedo indicador apontando para a direita, como fazer dos seus pensamentos um espaço inviolável, um território indestrutível, uma fortaleza onde nada pode te atingir? Você está no limite. Entre a sombra e a luz. Entre a facilidade que tranquiliza e a verdade que queima. A vela tremula, mas cabe a você decidir se ela se apagará, ou se ela se tornará o fogo que incendiará toda a sua vida. Para Nietzsche,
A verdadeira força da mente não se mede por sua capacidade de acumular conhecimento, nem mesmo de raciocinar mais rápido ou logicamente do que os outros. Ela se mede por algo muito mais brutal, quase insuportável, a capacidade de suportar a verdade. Mas atenção, essas não são as verdades doces, embelezadas e educadas que dizemos às crianças para tranquilizá-las antes de dormir. Não. Essas são as verdades que queimam, que dilaceram, que destroem as ilusões às quais nos apegamos para sobreviver. Dedo indicador apontando para a direita, você está pronto para ver suas ilusões ruírem, uma por uma? Dedo indicador apontando para a direita, você está pronto para ver suas crenças, suas certezas, seus hábitos, revelados como o que eles são, correntes invisíveis? Nietzsche escreveu: torne-se quem você é. E muitas pessoas citam essa frase como um convite gentil, como um slogan motivador. Mas, na realidade, é um aviso, quase uma provocação. Porque nos tornarmos quem somos, requer primeiro destruir o que acreditamos ser. A ilusão como refúgio. A maioria das pessoas não busca a verdade. Eles buscam conforto. Eles buscam histórias que acalmem, explicações que tranquilizem, dogmas que deem um significado pré-preparado à sua existência. Religiões, ideologias, moralidades coletivas, tudo isso, para Nietzsche, era muitas vezes apenas uma véu, uma construção que visa proteger o homem da vertigem da sua própria liberdade. Dedo indicador apontando para a direita, mas o que acontece se você arrancar esse véu? Dedo indicador apontando para a direita, o que resta quando a narrativa desmorona, quando os dogmas queimam, quando as certezas desaparecem? Resta o vazio. Um abismo. Inicia o nomio, nihilismo. O teste do nihilismo. Nihilismo não é apenas a ausência de significado. Este é o momento em que o homem percebe que todos os sentidos que ele pensava serem universais e eternos, são na realidade apenas ficções humanas. Para muitos, esse momento é insuportável. Eles estão recuando. Eles se refugiam em novas crenças, novos dogmas, às vezes até mais rígidos que os antigos. Eles recriam gaiolas douradas para si mesmos para evitar enfrentar o vazio. Mas o espírito forte não foge. Ele olha para esse vazio. Ele aceita que o significado não existe dado antecipadamente. E ele ousa fazer esta pergunta aterrorizante. Dedo indicador apontando para a direita, se nada faz sentido, estou pronto para criar o meu próprio? A verdade como fogo. A verdade, para Nietzsche, não é um objeto que alguém possui, nem uma fórmula eterna gravada no mármore. A verdade é um fogo. Ela consome tudo que é frágil, tudo que é baseado em ilusão. Uma mente fraca desviará o olhar. Ele dirá: não, prefiro não saber. Uma mente comum tentará racionalizar, explicar, convencer-se de que entendeu. Mas uma mente forte, deixa-se queimar. Dedo indicador apontando para a direita, você está pronto para ser queimado por suas próprias descobertas? Dedo indicador apontando para a direita, sentir suas certezas reduzidas a cinzas, apenas para renascer mais claras, mais nítidas, mais livres? Este é o paradoxo. Para se tornar forte, você tem que aceitar ser destruído. Torne-se quem você é, um desafio radical. Quando Nietzsche disse torne-se quem você é, ele não diz seja você mesmo no sentido ingênuo e popular do termo. Ele diz, destruam as máscaras. Destrua os legados que você nunca escolheu. Destrua crenças que não são suas. Destrua até mesmo a imagem que você construiu de si mesmo, porque ela é apenas um papel que você desempenha para sobreviver. Dedo indicador apontando para a direita, mas você tem coragem de viver sem máscara? Dedo indicador apontando para a direita, você ousa andar nu, simbolicamente, em um mundo onde todos se escondem atrás de seus papéis e identidades? Nietzsche sabia que muito poucos aceitavam esse caminho. O ar é denso, a maioria prefere permanecer no calor da respiração exigisse esforço. Porque esse caminho, no centro, o da verdade, é gelado. Sua chama para caminhar em solidão, pronta para se apagar para desistir de ser compreendido. E ainda assim, dor como pequena luz que rasga a escuridão, há uma verdade que desenha os contornos de um espaço misterioso, uma iniciação quase sagrada. Cada verdade que você descobre arranca uma silhueta se destaca. Toda ilusão destruída deixa uma cicatriz. Não qualquer mas essa cicatriz que se recusa a escolher o caminho mais fácil. O que não me mata me torna mais forte. Deixa hipnotizar pelas evidências do mundo. Mas atenção, nem esta frase não é uma fórmula leve. Ela não
fala sobre os pequenos aborrecimentos da vida. Ela fala sobre esses confrontos internos, esta verdade devore a carne dentro de você grita para ceder, para fugir, para esquecer. E o homem livre é um guerreiro apesar de tudo. E este guerreiro forte é uma sobrevivente. Um sobrevivente da realidade, muito mais formidável, um sobrevivente da verdade. Mas pergunta final. Então, indicador apontando para a direita, o que é um indicador apontando para a direita que consome você está disposto a ir para apoiar a verdade? Indicador apontando para a direita, indicador apontando para a direita, você aceitaria ver que ousa suportar para construir um mundo que realmente pertence a você? A maioria vive em prisões apontando para a direita, você segue nos caminhos traçados por outros, quando tudo obedecem a vozes que não são as suas e se convencem de tornarmos quem somos não é uma aventura fácil. Eles sabem, é uma descida, eles sabem que seus pensamentos não são realmente e somente seus. Aqueles que sobrevivem a esse fogo interior podem realmente que seus desejos eram ditados por uma sociedade que prefere indivíduos dóceis a pensadores indomáveis, inabalável. E é aí que tudo começa. Na base, nesta a multidão está agitada. Nesta rebelião os homens constroem ali suas naquele casas, momento em que um ser humano diz seus hábitos. Não as eles vivem no vale, não as mentiras confortáveis, onde o horizonte é curto, não as verdades pré-mastigadas, com o que está próximo. Um espírito forte, mas aquele que ousa se levantar recusa. Começa outra ele nasce nas sombras. Cada passo para essa vela é frágil que treme, mas cada metro ganho exige uma respiração, até a menor chama, uma gota de suor, acende, uma explosão pode se tornar um fogo que reduz. Quanto mais alto você sobe, mais rarefeito dedo o indicador apontando para a direita, e quanto mais alto você vai, você constrói uma mente tão forte pessoas estão que ela se torna formidável. Dedo indicador apontando para a direita, como podemos forjar um pensamento para a direita apenas bagagem do passado, mas também perturba. Dedo indicador apontando para a direita, imagine um mundo onde suas palavras abalariam as certezas dos outros. Um mundo onde sua mera presença inspira respeito, não pela solidão física, se torna sua pela clareza da sua visão. O apelo da cúpula. Um mundo onde suas ideias são como relâmpagos, deixar o conforto do vale, atravessar onde a vida é mais escura, onde os desejos são modestos e as respostas prontas. O super-homem. Porque enfrentar o frio, ser superior vento, por dominação, mas por poder interior. Porque lá em cima, um ser que se forja como alguém forja uma lâmina no mundo inteiro parece minúsculo. Na solidão, porque lá em cima os olhos veem que os outros ignoram, nada nem ninguém pode dobrá-lo. As certezas dos homens novamente. E os conflitos indicador apontando para a direita, você está pronto para suportar a solidão que esse caminho para a direita, você tem coragem de escalar para a direita, você está pronto para ser incompreendido, indicador apontando para a direita, acusado de loucura, simplesmente porque você ousa ver o que os outros se recusam a olhar. Um provérbio persa diz, porque é preciso dizer, quando chegar uma mente forte não tranquiliza. Ele pois a montanha da mente não intimida. Fixo. Ele destaca cada vez que outros preferem deixar você descobre outro pico. Uma mente forte mais é como um espelho erguido para o desafiador. Cada um vê suas próprias correntes. A escalada não é apenas um esforço físico, o quarto ainda está escuro. É também um confronto com o silêncio. Porque quanto mais alto você sobe, dança de luz, você ouve as vozes das outras pessoas. Você não está aqui para permanecer como espectador. Os julgamentos, as críticas, chamados a cruzar o limiar, tudo a entrar naquele território interior onde o pensamento se torna uma arma, enfrentando o seu cansaço. É um campo de batalha. Você, enfrentando suas dúvidas, não estava falando para a multidão. Diante de sua própria respiração com um indivíduo, como um tambor aquele em seu que peito. Ousa se levantar nesse silêncio que a mente é purificada. Para aqueles que entendem que a verdadeira liberdade não do barulho do mundo, mas a se concentrar no que é essencial. Ao custo de uma luta interna, é qual passo você sangrenta, sempre exigente. Então, mais uma vez, eu pergunto a vocês, indicador apontando para a direita, você consegue seguir em frente sem construir uma mente tão forte que aterrorize? Indicador apontando para a direita, apontando para a direita, como fazer dos seus pensamentos um espaço inviolável, um território indestrutível. Mas atenção, uma fortaleza onde nada pode te atingir e brilhante. Você está ela é atravessada por entre a sombra e a luz, entre a facilidade que tranquiliza e a verdade que queima. A vela às vezes você se torna seu pior inimigo. Se ela se apagará, sua mente ou lhe dirá para parar o fogo que incendiará estará implorando para você descer. Para Nietzsche, a verdadeira força da mente não se mede por sua capacidade de acumular conhecimento. Se você perseverar a raciocinar mais rápido ou não é a montanha que fica mais fácil. Ela se mede por algo que se torna mais brutal, quase insuportável. É você quem começa a entender que cada dor é uma verdade, cada obstáculo uma iniciação. Essas não são as verdades não doces, quer destruir embelezadas e educadas ela quer que dizemos crianças ela quer saber se você é digno de alcançar as alturas dela. Essas são as verdades que queimam, que dilaceram, um dia, destroem depois de uma longa e irregular subida, para sobreviver, marcada por quedas e cicatrizes, apontando você para a direita, você está pronto para ver suas ilusões ruírem. O mundo é enorme.
Dedo indicador apontando para a direita, você está pronto que não para escalou apenas uma montanha ao ar livre. Seus hábitos, você escalou sua própria mente. Que eles são, você descobriu alturas dentro de si que não suspeitava. Torne-se e lá de cima. Tudo muda. E muitas pessoas citam essa frase para a direita, o que parecia enorme para você lá embaixo agora parece minúsculo. Na realidade, dedo indicador apontando para a direita, o que costumava assustar nos tornarmos quem somos, ridículo. Requer primeiro dedo indicador apontando para a direita, a ilusão te segurando não tem mais poder. A maioria das pessoas lá de cima não é apenas um espetáculo. Eles buscam conforto. É uma revelação. Eles buscam histórias que acalmam, solidão, explicações que tranquilizem, mas atenção, dogmas que entenderão que você está preparado lá em cima. Porque a maioria deles, ideologias, moralidades eles vão olhar para você com desprezo. Para Nietzsche, alguns irão admirá-lo, vezes apenas outros terão inveja de você, que visa proteger outros ainda vão chamá-lo de louco sua própria não liberdade. Entendem porque você se submeteu apontando para a direita, mas você sabe se você arrancar você sabe véu, que essa solidão é prova de sua liberdade. Para a direita, o que este cume não é uma glória a ser exibida, quando os dogmas a ser carregada, quando as certezas então algo ainda mais estranho acontece. Você percebe que o cume não é o fim, que sempre é mais alto. O teste do niilismo, outro pico para escalar. Niilismo não que é apenas a ausência de significado. Que ele está sempre este se movendo. É o momento em que o homem percebe que todos os sentidos uma passagem para uma nova elevação e eternos. A montanha são na realidade apenas suas fricções humanas. Sua mente para é essa montanha. Esse momento e cada passo que você dá para cima eles estão recuando silenciosa. Eles se refugiam então em novas crenças, a você, novos dogmas. Indicador apontando para a direita, você usará dar o primeiro passo. Eles recriam gaiolas douradas para a direita, você usará enfrentar o vazio. Mas o espírito forte não foge. Dedo indicador apontando para a direita, você usará se tornar aquele pico não existe dado antecipadamente, mas nunca alcançam, e ele ousa fazer esta pergunta aterrorizante. Dedo indicador apontando para a direita, se nada faz sentido. Estou pronto para criar o meu próprio, suavemente, como uma onda como fogo. Mais uma verdade. Para Nietzsche, não é um objeto que alguém deixe os ruídos do mundo desaparecer gravada no mármore. Deixe o peso do dia a verdade se dissolver. É um fogo. Deixe seus ombros se renderem à gravidade. Tudo que é baseado não há mais nada a fazer. Uma mente apenas desviará o olhar. Com a sua respiração. Não, prefiro com você não mesmo. Saber. As pedras invisíveis tentará racionalizar, explicar. Cada pensamento negativo é uma pedra. Mas uma mente forte, cada arrependimento, queimar. Uma pedra. Dedo indicador apontando para a direita, você está pronto medo, para ser queimado por suas próprias descobertas. Você os usa há anos. Dedo indicador apontando para a direita, de sentir suas certezas reduzidas a cinzas, afiados, apenas para renascer mais claramente em sua bolsa invisível, mais livres. E cada passo que você dá na vida, você para se tornar forte, você tem que indicador apontando para a direita, você consegue sentir esse peso, um desafio radical. Dedo indicador apontando para a direita, você reconhece ele não diz seja você mesmo no sentido ingênuo e popular do termo. Uma mente desorganizada não pode ser uma mente forte. Destrua os legados que você nunca escolheu. Mas você não precisa usar que não são suas. A arte de arquivar. Destrua até mesmo agora a imagem que você na beira de si mesmo. A água ela é apenas um papel que você desempenha para sobreviver. Ao seu lado, dedo indicador apontando para a direita, mas você tem coragem de viver sem máscara. Olhe para ela. Dedo indicador apontando para a direita, medo do fracasso, andar dúvida sobre si mesmo, raiva do mundo onde todos se escondem atrás de seus papéis e identidades. Sinta seu peso em suas mãos. Depois, coloque-o delicadamente na água. Observe-o afundar, desaparecer, levado pela correnteza. E sinta suas costas ficarem mais leves. Sinta sua respiração ficando mais cheia. Sinta sua mente se abrindo. Mas sabia que muito poucos aceitavam esse caminho. O ar é denso, a maioria prefere permanecer no calor e respiração não exigisse esforço. Você ganha no centro da verdade. Dedo indicador apontando para a direita para caminhar em solidão. Pronta para se apagar para desistir de ser compreendendo para a direita. Você está pronto para deixar isso de lado agora. Mesmo contornos de um espaço não serão uma iniciação sagrada. Cada verdade que você descobre uma mente forte não é uma mente cheia de memórias que deixam não qualquer um, mas essa uma mente forte recusa escolher seu caminho mais fácil. Como uma sala vazia torna mais fácil hipnotizar pelas evidências do mundo. Atenção, esta frase podem aparecer uma leve. Imagine ela não fala sobre os claros aborrecimentos da vida. Ela fala não é mais um prisioneiro de verdade devore a carne não é mais refém para seus ferimentos. Para fugir, para espaço.
E o homem é respiração, ele é presença, uma mente forte é uma sobrevivente, passam como sobrevivente da realidade, não se apegam mais, sobrevivente da verdade, mas pergunta eles desaparecem. Então, indicador apontando para a direita, o que é um indicador apontando para a direita, até onde você está quem olha para fora apoiar a verdade, quem olha para a direita, apontando para a direita, você assim não olha ainda mais profundamente para volte seu olhar para o redor, pertence a você, você vê ali dedo indicador apontando para a direita, eles seguem forças para abrir os olhos, talvez obedecem aos voz para fechar, talvez uma floresta tornar sua liberdade, parece não é uma aventura fácil, mas eles sabem, é uma descida, eles sabem que seus pensamentos não tente fugir realmente, e somente aqueles que sobrevivem a esse sejam formatados, é nesse olhar, seus desejos serão dados por uma sociedade como a mente como uma dedo indicador apontando para a direita, inabalável, e é aí que tudo começa, na base, nesta multidão está agitada, nesta rebelião os homens para a direita, naquele momento em que o ser humano como você sabe, sem máscara, eles sem maquiagem, não as mentiras confortáveis, a respiração não as verdades traga sua atenção de volta para sua respiração, mas aquele que ousa libertar começa a outra nasce nas sombras, cada passo para essa revelação é como uma onda, cada metro ganho exige uma respiração a você dá boas-vindas à vida, pode se tornar um fogo e a clareza, quanto mais alta cada exorção, mais você deixa ir o indicador apontando para a direita, quanto mais alto você vai, você constrói uma mente tão forte, você não precisa forçar nada, porque sua respiração faz o trabalho por você, como podemos forjar o pensamento para não apenas bagagem traz, mas também volta ao dedo indicador apontando para a direita, imagine um mundo onde suas palavras abalarem, você não está mais desorganizado, o mundo onde sua mera presença regaira respeito, você é mais leve, se torna sua pela clareza da sua visão, o apelo nesse vazio onde suas ideias são como relâmpagos, deixar o conforto de pode estar onde a vida é mais escura, onde nada mais não deixa você as respostas prontas, o super-homem nesse enfrentar o frio ser superior por dominação, mas por poder porque lá em cima ser mais forjar como alguém forja uma certeza mas em clareza que na solidão porque lá em cima apontou para a direita os fortes ignoram para permanecer nessa altura, a certeza indicador apontando para a direita você indicador apontando para a direita brincadeiras de própria para suportar a solidão indicador apontando para a direita você indicador apontando para a direita você está pronto para ser indicador apontando para a direita além de se tornar esse uma mente forte que não é uma mente que se ajoelha, um provérbio persa de que é preciso aprovação, chegar uma mente forte não isso que desaparece para agradar abandonadamente, não uma mente forte ele diz cada vez que ela prefere deixar você descobre outro mas também forte é como um espelho indicador apontando para a direita o peso do silêncio para perturbar a escalada dele indicador apontando para a direita o quarto ainda está escuro é também os olhares com silêncio porque quanto mais alto nessa frágil dança menos você ouve você começa a entender pessoas você não está tirando para permanecer desaparece olhe ao seu redor a sociedade adora amigos a cruzar o limiar tudo ela preza aquele território só você permanece se torna uma arma enfrentando a ideia ela chama de batalha normalidade que Nietzsche não estava falando você normalidade de sua própria inspiração um indivíduo uma camisa de força feita de habitar nesse silêncio que a mente é purificada que entende é lá que verdadeira liberdade de gás barulho forte mas concentrar no que está da essa camisa de importante é qual ele usa sangrenta para exigente ele ousa então mais uma vez e nessa pergunta indicador apontando para a direita apontando para a direita de não instruir uma mente escrever dedo indicador apontando para a direita apontando para a direita ninguém fazer dos seus pensamentos mas para encontrar isso por lado você deve primeiro ter a coragem mas atenção fortaleza não seja nada pode te atingir devemos queimar você está ela é atravessada por entre as sombras devemos queimar entre a facilidade do tranquiliza devemos queimar o medo de sermos vezes você se torna esse indicador apontando para a sua mente você irá para sozinho com seu corpo estará indicando para você para a direita a verdadeira força da sua verdade por sua capacidade de você persistir se você perseverar raciocinar mais dos fortes não é a montanha que fica rebelião gratuita ela se mexe por algo se torna mais forte é você que começa a capacidade de suportar essa declaração cada obstáculo da iniciação essas não são as verdades quer destruir belezadas e educadas que da liberdade crianças ela quer saber se você escolha de alcançar as alturas uma mente forte a verdade compensa na solidão então ele destrói depois de uma longa ele paga com cicatrizes marcadas pela indicador apontando para a direita você não gosta daquele silêncio das ilusões ruir ele prefere dormir em suas ilusões indicador apontando para a direita você está pronto para usar apenas uma montanha de asas seus avos você escalou sua própria direita você está pronto para carregar alturas dentro de si escreveu
indicador apontando para a direita, você está disposto a sacrificar o indicador apontando para a direita, a gente parecia enorme porque se motivava a liberdade mais. Na realidade, é o indicador apontando para a direita, ela tira suas costumava porque nos tornar ela deixa ser ridículo. Requer primeiro o indicador apontando para a direita, a ilusão de fofo não tem mais. A maioria das pessoas não busca a verdade, é apenas um espetáculo em suavidade, é uma revelação. Eles buscam histórias que acalmam, solidão sagrações que tranquilizem, dogmas que entenderão que você está preparada à sua existência. Porque a maioria deles ela consome o que eles vão olhar para você apenas o essencial. Alguns irão admirar às vezes apenas uma terão inveja de você que visa proteger ainda vão chamar de sua própria liberdade porque você se submeteu para a direita mais fingimento se você arrancar e sabe que essa solidão é refugiando de sua liberdade para a direita o que este culmina a grandeza que a ser exibida mas uma isca ser carregada quando a forte então algo ainda mais estranho acontece ele você percebe refúgio na opinião geral ou não ele sempre é mais os outros lhe digam você tem razão pico para escalar ele está apenas ausente esse simples fato se torna uma ameaça para que o homem percebe vivem no vício uma passagem se você for capaz de pensar eterno a montanha está na realidade nas provas todos que eles também sua mente é essa montanha esse momento e a multidão nunca vai te perdoar eles estão recuando dedo indicador apontando para a nova crença você está pronto para usar essa indicador apontando para a direita você usará o indicador apontando para a direita gaiola apontando para a direita você revela aos outros sua própria covardia o espírito forte não foge como ar ele olha para a mente forte não se ele atrás de tornar afilhado não ele te dá a verdade mas nunca alcança e ele ousa fazer essa pergunta aterrorizante ela corta ilusões ela corta as pretensões ela corta os discursos para criar o meu próprio mas lembre-se como uma verdade também fere aqui mais uma verdade para você vai sangrar para defender que é deixe os ruídos do você forma eterna gravada pela sua própria lucidez. A verdade é porque a verdade ela é tudo é frágil, ela não acaricia, não há mais ela queima, uma mente apenas estará a olhar. Com a sua inspiração liberta, com você mesmo, fogo interior, uma mente comum tentará racionalizar e explicar que cada pensamento você carrega é uma mas uma mente verdade arrependimento uma pedra, mas que você ainda cada raiva dizer para a direita é ela está pronto para ser queimada, é ela quem lhe dará forças para enfrentar qualquer indicador apontando para a direita se você não espíritos são pesados, mas um espírito formidável para renascer mais a indicador apontando para a direita você está pronto para deixar esse paradoxo você se tornar forte, dedo indicador apontando para a direita, você está torne para sentir esse peso, um desafio nada pode apagar. Dedo indicador apontando para a direita, que você é, ele não diz, é você torna no sentido ingênuo, feche os olhos por uma mente desorganizada, não desprende uma mente forte. Não é um esfregado seu que você reflete apenas mas você não precisa usar não são suas. Um espelho mais destrua até mesmo um espelho mais verdadeiro de si mesmo. Aquele que não ela é apenas o papel que você desempenha para sobreviver. Ao seu lado, dedo indicador apontando para a direita, mas você uma mente forte não olhe para ela. Talvez ela matando para a direita você para examinar o simbolicamente porque por baixo da armadura observe um coração batendo identidade sinta-se o peso em suas mãos. Dúvida. Depois, coloque o indicador apontando para a direita quando você realmente olha para desaparecer, você levado pela correnteza. Ou você só vê suas costas ficarem mais leves, seus medos cuidadosamente disfarçados de raciocínio, sinta sua mente se abrindo força. Mas Lao Tzu nos lembra da verdade. Conhecer os outros é inteligência. Conhecer a si mesmo é sabedoria. E às vezes essa jornada interior exige mais coragem do que qualquer luta externa. A prisão ou a porta. Mais forte não é a pedra precisavam desafiar o ar denso. A maioria é desafiar a cabeça respiração que as maiores caminhos são da verdade. Elas são feitas de chama de para caminhar histórias prontas para apagar para desistir. Dedo indicador apontando para a direita essa comunicação para deixar isso de lado agora. Simplesmente dedo indicador apontando para a direita. Cada verdade descobre uma mente forte não é uma mente cheia de memória. Cada pensamento não pode ser uma chave. Uma mente forte é uma prova de que pode ser uma sala vazia se torna mais só a verdadeira pelas evidências mais atenção esta frase melhor para nossa própria imagine ela mente a vulnerabilidade dos aborrecimentos da vida. Muitas pessoas falam mais menciones da verdade eles acham que não é mais séria para fugir não é espaço.
e O onde a respiração respiração, mas não é presença. Uma mente forte é uma das emoções. Um sobrevivente na capacidade de dizer um sobrevivente da verdade. Mas perguntas finais desaparece. Então, indicador para a direita, o que é indicador apontando para a direita, dedo indicador apontando para a direita, dedo indicador apontando para a direita, apontando para a direita, você fecha os olhos ainda mais para a direita, para você consegue olhar para o redor. A maioria vê ali, dedo indicador apontando para a direita, talvez forças para abraçar olhos, talvez um obedece minha voz é talvez uma floresta tornar-se verdade, mas parece uma aventura fácil. Mas ele sabe, ele sabe, você vê, imagine, não é uma e somente aqueles sem ruído, seja formatá-la. É nesse olhar, nessa verdade, só você imagina uma mente como uma mudança, você está sentindo para a direita, inabalável, e é aí que tudo começa, na base, nesta multidão, nesta rebelião silenciosa, então naquele momento o ser humano eles se afogam no barulho, não as ilusões de ação, não as emoções confortáveis, a respiração, não as verdades, traz silêncio é onde volta para sua resposta, mas aquele indicador apontando para a direita, hoje nasce coragem de ficar abaixo dessa revelação, cada metro dele indicador apontando para a respiração, você dá voz de encontrar a verdade, a força e a clareza. Quanto mais alta a oração, mais você uma mente forte não é para a direita, quanto mais alto você vai, você constrói uma mente tão forte que se torna formidável. Porque a sua indicador apontando para a direita, ela indicador apontando para a direita, desejo verdadeiro, mas também que é o dedo indicador apontando para a direção, imagine um confortável agora. Você é uma força desorganizada, você vê uma máscara sobrecarregada, isso requer mais solidão, se torna sua realidade da sua visão. O apelo requer fazer perguntas de escalação como relâmpago, deixar o indicador apontando para a direita, mais espaço onde os desejos deixam você permanecer o indicador apontando para a direita, não ser superior por dominação, mas por poder não e a emulação ser mais forte como alguém forte é a certeza, mas parece ser tudo verdadeiro, porque lá em cima os olhos para a direita, então pode ignorar a permanecer a altura, a certeza para jogar novamente, ele está aqui para libertar você para cada vez que você olhar para sua sombra, indicador apontando para a direita, ser indicador apontando para a verdade interior, você se torna indicador apontando para a direita, se tornar você se torna mais não é uma mente que se ajoelha, o problema é um porque é preciso você chegar a uma mente forte, não é um muro de pedra agradar abandonadamente, uma mente forte, espelho de estável, ela permite deixar você descobre outro que uma mente forte, máscara, indicador para a direita, indicador apontando para a direita, a escalada é um indicador apontando para a direita, é também um indicador apontando para a direita, porque quanto mais honestamente a verdade você processa mais a verdade, você não está tirando para perder, desaparece, olha o seu julgamento, a sociedade adora a transparência, ela preza e coragem da só permanece, torna uma arma, enfrentando o seu cansaço, ela chama isso de normalidade, que nisso não estava falando, não é a humanidade de sua própria falando, não é acumulando uma canção de provas de validar com crenças que a mente é por verdades que nunca são verdadeiras, verdade ligado para o forte, mas com que se concentrar e conquistada essa caminhada importante, a luz sangrenta, dedo indicador apontando para a direita, então, mais uma vez, e eu permaneço o indicador apontando para a indicador apontando para a direita, não se pensador escrever, dedo indicador apontando para a indicador apontando para a direita, nunca mais está olhando, mas para encontrar isso inquietável, sua mente interagir, mas a cada uma fortaleza, cada nada pode queimar, devemos queimar o cido, ela é atravessada entre a sombra e quanto mais essa chama cresce, mais ela devemos queimar um ser a frente atrás, mas torna esse indicador para ela se apagará, sua mente mais também perpetuador, com seu corpo estará indicador apontando para a direita, a verdade clamará também sua indicador apontando para a direita, você vai sentir para você perseverar, algo mais forte, não é a montanha, não é uma indicador apontando para ela se move, é uma corda mais vital, é você que começa a capacidade de enfrentar a preparação, mas a distância é a verdade, a montanha não quer destruir belezadas e aqueles que estavam considerados, ela quer cuidá-las, você não escolha de alcançar as alturas, uma mente forte, a verdade que confiança na solidão, ele paga depois de uma longa, ele paga cicatrizes marcadas ainda verificadora, ela gira lá na frequência gosta da silêncio, ele vive por uma verdade interior, em suas ilusões indicador apontando para a direita, você está indicador para a direita, uma música interior, você está revelado para a meditação, você desfragaraduras dentro de mim, Deus
indicador apontando para a direita porque você está disposto a grandeza pessoas indicador prático para a direita ela sempre foi popularizada por mais na realidade é um indicador apontando para a direita comemorava porque nos tornava deixa forte não requer primeiro indicador apontando para a direita a prova de fofo porque ele a maioria das pessoas lá busca a libertação das coisas nem suavidade é uma revelação não é histórias que a solidão sagrada mas atenção ele não entrega a revelação que você está preparado a outros a quebrar porque a maioria ela consome toda a veracidade vão olhar para você mesmo você dá aos homens às vezes apenas uma terão inveja de você que você ousa outros ainda vão chamar de sua própria liberdade você abre uma porta indicadora para que ainda mais acontece se você aceitar que essa solidão é refrigerada pela violência direita o que não te fornece a grandeza que é mais por radiação mas ser carregadora forte para a direita ainda mais estranha ele não percebe que não é geral ou não ele sempre é mais indicador apontando para a direita para escalar libertar suas pessoas nunca chegou pela sua torna uma morada para que o usa coragem uma passagem que se for capaz de pensar a montanha na realidade as provas todos até sua mente para essa montanha esse momento a multidão nunca vai te perdoar é uma vitória silenciosa ele não precisa ser você pronto você é indicador para a direita você não será indicador apontado para a direita você para a direita você usará sua própria espírito forte a verdade indicador para a direita você não será para navegado não ele te dá a verdade mas ele indicador apontando para a direita ela corta ilusões ela corta as invenções ela corta os discursos para criar uma grandeza que não uma verdade um poder que não a verdade uma força que não para defender sua grandeza do você suportará ela não se deixa violência a verdade é porque a verdade ela não ela não usa baseada mais ela queima ela apenas ela indicador apontando para a direita que ela não segue imaginar uma força interior uma missão orientará esteve o indicador apontando você cativo é uma mais uma essa verdade arrependimento mas que você ainda cada raiva do isso é o que ela está para ser queimada ela tirará você não é uma parede de indicador apontando mas ela fará de você não são pesadas mas uma afiada formidável mais indicador apontando para você tiver mais escolher cada passo este é o paradoxo para se tornar forte você é o indicador porque a multidão nunca vai parar para se tornar um desafio ela vai te chamar de louco quando a gente forte não é aquela que mas esse julgamento é você torna fogo o que importa feche os olhos por uma mente desorganizada não destrua a verdade forte não é indicador para a direita você escolherá mas você destrua criminalizar não usa a sua própria mas destrua até mesmo a imagem mais verdadeira de si mesmo aquele que reflete seu para aquele que mais quando sobre ao seu lado para que reflete para a direita outros uma mente forte e não é uma força assusta não é uma armadura para que revela do fracasso da nada simbolicamente por baixo da armadura observe a um coração identidade feridas peso em suas mãos dúvida depois coloque o indicador apontando para a direita quando você realmente olha para desaparecer, você vê sua correnteza. Ou você só vê suas costas ficarem mais leves, seus medos cuidadosamente disfarçados de raciocínio, sinta sua mente se abrindo força. Mas Lao Tzu nos lembra da verdade. Conhecer os outros é inteligência. Conhecer a si mesmo é sabedoria. E às vezes essa jornada interior exige mais coragem do que qualquer luta externa. A prisão ou a porta?